Fala galera, tudo bem? Aqui é Henrique da Sem Limites e, bom, hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa fantástica, genial. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, sempre foram indicações assim, surreais, né? E na prática eu vi, de fato, como ela bota a mão na massa, como ela faz acontecer. É uma pessoa que, de fato, transforma a vida das pessoas com as quais ela trabalha, mas também transforma sonhos em realidades igual a Sem Limites, porém na área de vendas. E às vezes a gente acha que vendas não muda vidas, mas muda sim. Essa pessoa é gerente nacional de vendas online, uma especialista em vendas de WhatsApp. As pessoas que acham, não, WhatsApp não dá para vender, dá sim, gente. Só tem que ter o caminho das pedras. Se essa pessoa tem esse caminho das pedras, hoje ela cursa também hotelaria, está cursando hotelaria. E, bom, ela é formada também em gestão de pessoas, em marketing digital. Ela é uma verdadeira especialista. Hoje ela já vendeu mais de 20 milhões de reais de forma totalmente online. Então, não é fraca. Então, se você está assistindo, fica até o final, que tem muita dica para você, jovem de quebrado, jovem de periferia, imigrante em situação de vulnerabilidade social. Tem muita coisa aqui que hoje vocês vão aprender. E com vocês, tenho a honra de apresentar a Lídia Ramos. Lídia, se apresenta aí para a galera. Henrique, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Eu fiquei muito feliz de ver aí tudo que você está criando, todo o desenvolvimento em lugares onde você está alcançando, né? Literalmente trazendo esperança para aqueles que não tinham esperança, então isso é muito lindo de ver. Muito obrigada. Eu sou a Lídia, né? Sou gerente nacional de vendas online, tenho experiência aí não só de muitos estudos, mas de botar a mão na massa e falar assim, caramba, isso funciona, isso não funciona, isso até funciona, mas precisa se adaptar para um pouquinho mais. Então, é isso, foi um prazer, espero conseguir colaborar aí com bastante dicas e informações, viu? Não, com certeza. E, bom, gente, eu trouxe a Lídia porque é uma pessoa, como eu falei, que engaja as pessoas, motiva as pessoas. Eu vi de primeira mão, Lídia, como você cuida dos teus meninos, né, do teu time de vendas e como também eles te defendem, né? Tem, ao longo do tempo que a gente se conhece, você tem mudado de algumas empresas, mas cada vez que você mudou, você levou o teu time, ou seja, o time confia no líder, né? E para chegar a esse ponto, não é fácil. Isso só se chega quando a gente engaja o nosso time confia nessa liderança, né? E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Hoje, como você incorpora efetivamente a cultura da empresa dentro dos colaboradores na área de vendas para garantir que essas interações com os teus clientes estejam alinhadas com a cultura da empresa, com a visão da empresa, porém sem deixar de fazer o objetivo que é uma venda. Muito bom. Eu acho que assim, Henrique, a gente começa por mim, antes de qualquer coisa, né? Eu vou lá, analiso o que a empresa acredita, se eu acredito dentro do que a empresa acredita também. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso comprar. Então, eu comprei o projeto, eu comprei a empresa, agora eu vou passar para o meu time, né? E uma coisa que as pessoas falam muito, que o meu time sempre teve um carinho muito grande por mim. Mas uma coisa que eu sempre falo, eu tento não ter ouvido de objeção, né? Hoje no mercado a gente vê muita liderança aí com ouvido de objeção que fala assim, fala comigo, conversa comigo. E aí quando você fala, a pessoa meio que não te escuta, sempre te ouve como se você estivesse reclamando. E a gente tem sempre que lembrar que somos pessoas. Então eu acho que o X da questão que eu sempre falo é o amor, é o carinho por aquilo, né? E eles conseguem sentir isso, o carinho que eu tenho não só pelo trabalho, mas por cada história deles, e é individual, né? Eu converso com eles no individual, eu sou a Lídia para cada um deles, né? Tem a Lídia mais carinhosa, a Lídia que, não, agora é o momento de você puxar, agora não tem que ser mais carinhosa, agora eu preciso... Enfim, então eu consigo alcançar eles de uma forma individual. E, além de tudo, eu trabalho na prática, né? Todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu não só falo como faz, eu vou lá e faço e falo, ó, tá vendo? Eu sei fazer. Então, antes de qualquer coisa, a gestão, por exemplo, ela é muito, muito forte em mim. Então, eu sempre falo para os meninos, não estamos vendendo, então vamos entender. Então, eu vou entrar aqui, vamos começar a atender, e aí eu começo a compartilhar, e eles conseguem ver que, na prática, eu sinto a dificuldade deles. Eu não só fico falando, faça,
faça, mas faz por quê? Né? E aí é igual criança, sempre vai ser igual criança quando a gente está ensinando um trabalho. Você tem que ensinar e falar o porquê. O porquê que eu preciso fazer aquilo ali. E a pessoa precisa saber que você tem esse domínio, né? E um histórico, um currículo, nem sempre só fala por si. A gente vê aí no mercado milhões de pessoas, né, Henrique, com um currículo enorme, gigantesco, e quando a gente vai ver na prática, parece que ficou só no papel, né? Então, eu sou muito na prática, eu vou lá e faço. Quem me acompanha sabe que eu vendo o tempo inteiro, eu sou consultora antes de qualquer coisa, e é isso que faz eles terem esse carinho, né, muito, muito grande. É o amor, o amor por eles, né, e a prática ali na vendas, e aí automaticamente se reproduz. E isso eu vejo muito que reproduz até dentro da casa deles, né? É um esposo tratando a mulher muito melhor, os filhos, a mãe, isso é muito lindo de ver. Não, e uma coisa bem interessante que você falou é botar a mão na massa, né? Porque hoje a gente vê, e é uma coisa muito, muito normal, muitas lideranças que, na realidade, não são líderes, são chefes, né? Sim. Tem aquela imagem dos colaboradores empurrando a carreta e o chefe está ali em cima fazendo nada, né? Mas o verdadeiro líder está atrás, empurrando junto com a galera, né? E eu acho que, hoje em dia, dentro do mercado da multipropriedade, fazendo um parênteses na área de vendas, específica da área de multipropriedade, a gente enxerga muito isso, né? Tem mais chefe do que líder. Eu falo mais, mas faço menos, né? Uhum. E eu acredito que essa compra do teu time hoje é exatamente por isso, né? Eu vejo as tuas publicações e sempre aparece uma venda da Lídia Ramos. Então, não é só aquela Lídia que está mandando fazer, é uma Lídia que faz acontecer e dá o exemplo, né? Você recebe feedback do teu time sobre isso? Total, o tempo inteiro eles agradecem. Recente eu peguei um time, né, que é no Lagoa Eco Towers. Esse time ele já estava encaminhando no online, diferente do outro hotel que eu trabalho também, que é a Village Taparica, que foi do zero, né? Então, esse time em si me deu muito orgulho, porque os meninos já estavam praticando ali, e eles não tinham um conceito de vender para o WhatsApp. Na verdade, era muito ditado para eles assim, venda de alto impacto no online, você tem que pegar o lead agora e vender agora. Então, quando eu cheguei, eles meio que se assustaram, assim, nossa, mas tem certeza que é isso? Isso funciona? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos comigo, né? E eu tenho um consultor em específico que, quando eu entrei, eles falavam assim para mim, esse aqui você decide se você quer ficar ou não. Falei, gente, isso me traz uma animação, que eu falo assim, não, agora eu vou fazer esse cara chegar lá em cima. E em pouca conversa com ele, eu falei, gente, o potencial é enorme, mas faltava o quê? Aquela injeção de ânimo, do acreditar, né? E o tempo inteiro ele fala para mim, Lídia, muito obrigada. E o tempo inteiro ele fala assim, você se acha, né? Eu não vou falar que eu te amo, ele fala, você é brava. Eu falei, pode falar. Mas é muito legal, é muito gostoso. Acho que essa parte do feedback, esse retorno, né, que eles têm por mim, antes de qualquer coisa, eu vejo que eles agradecem muito pela minha vida, por eu impulsionar a vida deles, né? Eu tenho um outro consultor também, por exemplo, que a esposa dele trabalha fora e ele fica dentro de casa cuidando da filha. Então, ele faz a comida, ele fala, Lídia, agora eu preciso dar uma pausa que eu vou levar minha filha na escola, vou fazer almoço. E tá lá com o borderô cheíssimo, como ele nunca ganhou na sala de vendas. Então, esses feedbacks, não só falado, mas também no borderô, que é na prática, sobre aquilo que ele recebe, é sensacional. Mas isso também é uma diferença de uma liderança, né, Lídia? Hoje a gente vê que muitas empresas ainda não se deram conta ou já estão cientes, mas não querem adotar práticas de qualidade de vida para os colaboradores, né? A gente vê muitas empresas ainda hoje que subjugam os colaboradores tantas horas, a gente já passou por isso, né? Uhum. São horas e horas trabalhando até meia-noite, até meio da madrugada. Você não tem tempo para sair com a sua família, não tem tempo basicamente de nada, né? E isso acaba tendo um esgotamento, tanto físico quanto psicológico, gigante. E esse colaborador, em vez de ter engajamento, muitas vezes, ele até ganha muito dinheiro, mas em vez de ter um engajamento forte pela empresa, muitas vezes perde isso. E eu já vi isso várias vezes, acaba saindo de uma empresa para ir para outra, só pela questão da qualidade de vida, né? Mas aí também entra uma outra questão. Entra a questão das habilidades técnicas, habilidades interpessoais das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que estão numa empresa porque simplesmente têm habilidade técnica
e através disso ganha muito dinheiro, e a empresa não se importa com habilidades interpessoais. Porém, tem empresas que se importam com essas habilidades interpessoais, porém também as técnicas, e dão o mesmo resultado, ou às vezes a mais resultado, do que aquelas empresas que só focam na parte técnica, né? Hoje, como você, nesse atual cenário empresarial, que as empresas, qual a tua visão? As empresas hoje, elas estão priorizando mais em contratar talentos de vendas com habilidades interpessoais ou com habilidades mais técnicas, que são as chamadas habilidades soft skills ou hard skill, né? Hoje, na tua visão, na tua opinião, é um mix das duas? Eu prefiro mais uma pessoa que saiba se comunicar e eu trabalho na parte técnica, ou eu prefiro mais uma parte técnica? Me conta um pouquinho o que a Lídia hoje faz para ter um time de alta performance, como eu sei que você tem. Então, Henrique, eu iniciei já tem uns 4, 5 anos na multipropriedade, né? E era muito diferente do que é hoje, né? Nossa, eu converso com algumas pessoas que já têm 10 anos, 20 anos, e muitas vezes dessas pessoas não saíram nem do closer, né? São closers há 20 anos, e alguns por opção própria, e tudo bem, né? E outros porque não conseguiram desenvolver, ou então não tiveram nem a oportunidade, né? Eu vejo que sim, tem muitas empresas abrindo a mente para, não, vamos desenvolver pessoas, vamos pegar a X qualidade daquelas pessoas e desenvolver em cima daquilo, né? Eu, Lídia, todo lugar, pelo menos até o momento que eu trabalhei, eu sempre fui muito clara. Eu sou de desenvolver pessoas, né? Quando eu vou contratar alguém, eu nunca penso assim, mas essa pessoa já trabalhou, então, na multipropriedade, então já trabalhou na área de vendas. Eu penso o seguinte, se tiver, é um bônus, né? É um bônus porque provavelmente essa pessoa já pode ser um pouco mais comunicativa ou não, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso conversar. Então, quase todas as minhas entrevistas, eu basicamente não tenho perguntas, né? É uma conversa. Eu sempre falo assim, não precisa se arrumar, né? Só passar um perfume e tá tudo certo. Mas eu sempre costumo brincar porque uma entrevista, quando a gente vai conversar com alguém, essa pessoa, ela tende a se preparar, né? E ela começa, não, eu vou falar isso, eu vou... E aquilo ali é tudo meio que falso, né? Que é pra te conquistar. Então, eu sempre tento deixar, antes de qualquer coisa, a pessoa muito tranquila. É uma conversa entre amigos, né? Eu quero sentir o lado frágil dessa pessoa. O que essa pessoa vai me falar de verdade? E dali eu vou entender se ela realmente quer um ponto X, assim, para mim tem que ser comunicativo, não tem jeito. Na área de vendas, a comunicação, ela precisa ser primordial, literalmente primordial. E as demais coisas, e a ambição de aprender, o querer aprender, o querer ganhar dinheiro, gostar de fazer aquilo ali que faz, né? Estar disposto a enfrentar esse mundo de vendas que, querendo ou não, por mais que a gente tente, né, deixar o mais leve possível, é pressão, é o tempo inteiro cobrança, e isso mexe no psicológico. Então, é algo que eu incremento muito na minha gestão, que é trabalhar muito o psicológico do meu time, conversar muito. Eu sou, antes de qualquer coisa, uma psicóloga para cada um deles, e para mim também, porque querendo ou não, a gente absorve, a gente que está na gestão absorve, chega uma hora que eu choro, e que não sei o que, não é nada assim, mil maravilhas o tempo inteiro, né? A gente sabe disso. Mas eu tento sempre privar isso, privatizar isso, a comunicação, a pessoa que tem ambição, querer aprender, isso para mim é o essencial. Se eu sinto que aquela pessoa está sendo verdadeira comigo, eu sei que eu vou ter essa troca muito boa, e aí eu decido contratar, porque a técnica eu sei desenvolver, né? E se essa pessoa ela realmente tem um interesse, a ambição de querer aprender, ela vai querer se autodesenvolver também. Ela vai ver, caramba, que legal isso aqui dá para ganhar dinheiro, isso aqui dá para mudar a minha vida, dá para eu mudar a vida da minha família. Então ela começa a ter fome e sede de aprender, né? Então acho que são as coisas principais, e o restante ele vai, é igual uma flor, né? Você planta semente, vai regando, e assim ela vai desenvolvendo, mas precisa, né, de coisas externas, e assim ela vai se autodesenvolvendo e se transforma aí. Hoje, por exemplo, eu tenho liderados que nunca tinham trabalhado no online, que hoje são gerentes de online, né? Que não trabalham mais comigo, porque estão fazendo a gestão de outros times, mas eu vejo quanto que tem um pouquinho da lead em cada um, né? A forma de aplicar, a forma de falar, é um speech de vendas. Então, isso é o que é gratificante, né? Mas aproveitando esse gancho, Lídia, na realidade, a gente fala que o líder, ele empurra a carreta junto com os colaboradores, mas também é uma coisa muito importante que o líder prepara outras lideranças, né? O chefe, ele tem medo de preparar jovens que muitas vezes sabem que tem muito mais talento,
todos nós temos talentos diferentes, né? Um tem talento de raciocínio rápido, outro de raciocínio lógico, tem outro que é extremamente comunicativo. Cada pessoa tem uma habilidade totalmente diferente, né? E na área de vendas não é uma fórmula mágica. O que funciona muitas vezes para ti não funciona para mim, né? Eu lembro que eu não era a melhor pessoa apresentando o produto, mas eu era excepcional fazendo um diretório, né? Para a galera que não sabe o que é um diretório, mostrar fotos, imagens de um local e fazer com que aquela pessoa tenha aquele desejo, e assim, um desejo intrínseco de eu quero ir, eu preciso ir, e isso é uma coisa que fazia diferença para mim. Para outras pessoas, não. Outras pessoas eram mais no produto do que num diretório, por exemplo, da vida, né? Mas líder é exatamente isso. Quando você vê a habilidade do teu liderado, você trabalha aquelas habilidades, aprimora outras habilidades e prepara esse líder ou esse colaborador para se tornar mais um líder, né? Eu acredito que hoje a líder, ela se sente grata por ver que tem outras pessoas que não estão mais na tua asa, porém estão replicando o que você deu para essas pessoas. Elas levam, como você falou, um pouquinho da Lídia, porém a Lídia existe uma Lídia em cada uma dessas pessoas e a transformação não ocorre só com uma pessoa. A transformação acaba ocorrendo com outras pessoas. E aproveitando exatamente esse gancho, eu te falo, quais são as estratégias hoje que a Lídia implementa para desenvolver as habilidades técnicas, quanto também as interpessoais, como a gente conversou, dos membros do teu time na área de vendas, né? Isso garantindo, de fato, que seja um profissional completo. Quais são as tuas estratégias hoje? Como que você utiliza isso para o teu time? Como engaja, como faz esse engajamento para essas pessoas de forma individual, né? Bom, eu contrato a pessoa, né? Bom, escolhi lá, entendi, agora eu preciso desenvolver, né? A primeira coisa que eu faço antes de sentar ali com aquela pessoa e conversar é fazer ela me comprar. Né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer produto, ela literalmente eu preciso que compre a Lídia, que confie em mim de olhos fechados, né? E aí, quando eu consigo fazer isso, que é o que? Eu converso, eu abro muito a minha vida, eu falo sobre mim, porque é muito fácil quando a gente fala sobre a sua vida e você não faz aquele espelho, né? E assim é com o cliente. Confiança, né? Exato. Então, eu falo muito sobre mim, eu falo sobre as minhas fragilidades, eu falo sobre as minhas dificuldades, eu demonstro para aquela pessoa que eu também sou um ser humano antes de qualquer coisa, que eu não sou só a líder, né? Então, eu conquisto o respeito dela. Depois desse processo, eu começo a ensinar. É onde eu vou pelas técnicas de vendas, né? Mostro como é que faz. E como que eu faço isso? Conversas minhas de vendas, né? Hoje, por exemplo, como eu trabalho via WhatsApp, eu vou lá, abro conversas ali na hora. Eu não faço nenhum um slide, porque eu quero que essa pessoa sinta o quão é o processo de verdade, real, A realidade, né? não é uma parte Exato. bonita só, né? Exatamente. Então, eu vou lá, eu abro o WhatsApp, eu falo, tá vendo? Eu falo isso. E não só falo os acertos, mas eu falo os erros também. Porque é normal, a gente sempre vai errar. Eu costumo falar, errar faz parte, mas um bom profissional consegue contornar o seu erro, né? 100%. E aí eu falo, olha, aqui eu errei, tá vendo? Mas aqui embaixo eu consegui contornar, porque às vezes a gente fala com 20 pessoas ao mesmo tempo, e aí de 20 pessoas, 5, por exemplo, se chama Henrique. E aí, quando você vai ver, cada Henrique está num processo e faz parte, a gente precisa respeitar, né? Então, eu tenho muito essa conversa com eles, e aí eles falam, caramba, então é possível mesmo. Então, eles se sentem menos pressionados, menos naquela obrigação de, meu Deus, eu tenho que ser bom daqui a 2 dias. Eu falo, não. E quando erra, eu falo, ei, calma, faz parte. Vamos lá, você errou nessa parte, então o que eu faria diferente? O que você pode. Que você lembra? O que eu te falei? E aí, se essa pessoa não lembra, eu também não falo, meu Deus, mas não presta atenção, que a gente já ouviu muito isso no mercado. Eu falo, olha, mas você lembra que eu te falei no dia tal? É isso, isso, isso. Então, eu trago essa pessoa para aquela realidade, ela vê que eu tenho a empatia de entender. Obviamente, tudo ele tem um limite, né? A gente precisa entender até onde existem pessoas, Henrique, é o que a gente, principalmente como liderado, precisa entender que existem pessoas que não vão desenvolver ali naquela área e faz parte, tudo bem. Né? Eu já tive colaboradores que eu, no final, eles falavam para mim, nossa, Lídia, me desculpe, chega a chorar, assim, de um desespero de não dar certo. Eu falo, ei, tudo bem, faz parte, você não é um péssimo profissional por isso, porque você não deu certo nisso. Então, vai procurar uma área, vamos procurar. Muitas das vezes, eu até ajudo essa pessoa a entender onde que ela é boa, né? Então, eu começo por aí, desenvolver o psicológico, a desenvolver a humanidade dentro dela,
E não só a prática, né? Vamos para o fight na venda, que não sei o quê. Vamos com calma. Primeiro que a gente trabalha com pessoas. E a gente trabalha com pessoas, eu preciso desenvolver humanos para trabalhar com seres humanos. Pessoas que perdem pessoas, né? Exatamente. É o que eu sempre falo. A máquina, que é o computador, é o CRM, uma plataforma de ligação, isso são suportes, são coisas que você vai se adaptar. Lidia, mas eu não sei mexer no computador, então vamos embora aprender, né? Então você vai, isso aqui são suportes de vendas para você, mas antes de qualquer coisa, eu preciso desenvolver o seu ser humano. Como que é você com você mesmo? Como que é você dentro de casa? Como você... E muitas das vezes eu já tive, por exemplo, uma maior parte do meu time hoje são homens, né? E muitos são casados, por exemplo. Então, eu consigo entender, basicamente, um pouco que eles conversam comigo, como que eles tratam as pessoas dentro da casa dele. É uma mãe, é uma esposa, é um filho. E dentro disso, eu não me torno uma pessoa intrometida, né? Mas eu sempre costumo falar muito sobre a minha vida. Mas eu faço desse jeito. E a minha vida, quando eu faço desse jeito, né? Por exemplo, aqui em casa, eu sou casada, né? E Julian sempre faz café para mim. Só que Julian não toma café, não gosta. Então, isso é um negocinho assim simples que faz, para mim, que faz total diferença no nosso casamento. Então, eu costumo fazer todo esse trabalho ali. E aí a pessoa fala: caramba, não, agora eu tô num lugar top de trabalhar, eu tô amando trabalhar nisso aqui, e aí eu começo para as práticas de vendas. Então, vamos embora. No WhatsApp é isso, por que eu falo desse jeito? E aí esse jeito vai refletir. O que eles costumam falar muito para mim, assim, de você ler mentes. Não, eu não leio mentes, eu só sou preparada ao ponto de entender o que é a sua expressão, o que é a sua forma de escrever, o que você está querendo dizer, o seu silêncio. Às vezes, os meninos falam assim para mim: nossa, mas o cliente ele sumiu, nunca mais me respondeu. Eu vou lá, olho a conversa, aí eu vou olhando com ele e eu tava vendo. Por isso, se fosse você responderia? Aí eles param para pensar e falam: não. Eu falei: então por que você acha que o cliente iria te responder? E às vezes precisa desse acompanhamento. Acho que todo mundo, né, precisa de um líder. Eu preciso sempre. Às vezes a gente se cega depois de tanto cotidiano, de alguém falar assim: ei, olha fora da sua caixa, sai do seu pêndulo, né, ali da sua vida e olha para o que você está fazendo, né? Então acho que é isso, e isso vai construindo ali. Aí, por último, né, depois de desenvolver todo esse psicológico, todo esse preparo, eu começo ali as técnicas de vendas, como que faz a venda do WhatsApp, por que você precisa fazer aquilo ali, ou por que essa frase, ela precisa ser falada desta forma, sem mudar uma vírgula, e a outra você pode mudar, por exemplo. E assim a pessoa vai desenvolvendo e vai deslanchando, né? Uma das coisas que a gente sempre na Sem Limites fala muito para a galera são 3 pilares, né? Que é processos, ferramentas e pessoas. E a gente faz normalmente uma analogia, né? O processo é a pista da Fórmula 1, a ferramenta é a Ferrari, de fato, né? Aquela máquina de Fórmula 1, e as pessoas, logicamente, o piloto. Uma precisa da outra. Se não tem um processo, que no caso é a pista, mas tem o piloto e tem o veículo, ele não consegue andar. Se ele tem um piloto e a pista, mas não tem um veículo, também não. Se tem a pista e o veículo e não tem um piloto, de nada adianta, né? E tudo isso, tudo que a gente está conversando hoje, eu gosto quando a gente começa esse podcast assim, porque a gente meio que começa de trás para frente, né? A gente começou falando de vendas, de engajamento de pessoas, mas entram 2 coisas muito importantes. Quais hoje você é considerada a maior especialista de vendas online de WhatsApp? Não existe hoje ninguém igual a você relacionado a vendas de WhatsApp. Eu tive a oportunidade de ver você fazendo isso na prática com as pessoas. As poucas oportunidades que eu tive de entrar no Mint contigo são pessoas motivadas, alegres, e exatamente essa questão de pessoas. Mas pessoas compram de pessoas, e para você ter uma pessoa por trás, precisa de um bom ser humano. Você precisa desenvolver aquele ser humano, né? Que muitas vezes é fechado por medo, muitas vezes é fechado porque já levou tanta paulada de outros lugares que acredita que você vai ser igual, e aos poucos vai se libertando um pouquinho, até que pega essa confiança. É como um gatinho, né? Aqui em casa tem um gatinho, o Miguel, né? O Miguel, ele foi adotado, e quando adotaram ele, fala, né? Que batia muito nele. E é um gatinho que ele não fica próximo das pessoas.
assim, tem, sei lá, tem uns 10 anos na casa do meu sogro, e ele não deixa ninguém encostar. Porém, desde que eu cheguei, sempre fez carinho. É a única pessoa que ele fica do lado, sou eu. Né? Porque você começa fazendo aquele carinho simples, você não tá com pretensão de nada, e a pessoa começa a pegar aquela confiança contigo. A gente está falando de um gato, mas o comportamento animal, ele remete muito ao comportamento humano. Então, muitas vezes temos colaboradores que foram dado um monte de paulada, e eles vêm com essa parte fraca, né, magoada, né, e chega um líder e fala, peraí, isso aqui é estranho, é diferente, não são iguais, não é o comum do que acontece no mercado, né. Mas tirando essa parte de pessoas, existe uma parte muito importante hoje, que são as ferramentas, como você falou, um CRM, um WhatsApp. Hoje nós temos alunos dentro da Sem Limites que veem que existem possibilidades de ganhar dinheiro sem necessidade de uma faculdade. A gente estava conversando há pouco tempo que a gente não tem nada em conta de faculdade, ela ajuda demais, ela aprimora as tuas habilidades, porém nem todo mundo tem a possibilidade. Eu não sei se você sabia, mas hoje existem dados estatísticos que falam que 72% dos jovens hoje no Brasil, de 18 a 35 anos, não estão numa faculdade, ou seja, muito mais da metade da população não tem condições de fazer uma faculdade. Muitas vezes a gente pensa, mas tem X faculdade por R$ 150. Galera, tem pessoas que não têm R$ 100 para comprar um botijão de gás. Então, o que é normal, às vezes, para uma pessoa, não é normal para outra pessoa, mas existem outros caminhos, né? E existem alunos hoje dentro da Sem Limites que começaram fazendo os cursos e começaram a olhar, você acabou de falar isso, né? Eu não estou com uma visão limitada, mas chega um momento que eu consigo olhar por cima da parede e consigo enxergar outras coisas, que foi o que você falou. Às vezes o camarada, ele teve um erro no WhatsApp, mas você mostra para ele que aquele erro era necessário para ele aprender e não cometer outros erros, e acaba expandindo a visão, né? E tem muitos jovens hoje na Sem Limites que começaram a vender coisas por outros meios, utilizando o Facebook, utilizando o WhatsApp, tudo mais. E teve algumas pessoas que me perguntaram, Henrique, existe alguém que seja especialista? Eu falei, eu tenho a melhor das melhores, que tenho a honra de chamar de amiga. E aí, eu queria te perguntar, Lídia, hoje, atualmente, com o crescimento de aplicativos de mensagens, como é o caso do WhatsApp, se tornar um especialista em utilizar uma plataforma como o WhatsApp, impulsionar as vendas e fornecer um serviço excepcional para clientes, é difícil, não é fácil, nada é fácil. Mas para esse jovem que está te ouvindo hoje, que ele fala, poxa, mas por onde eu começo? Como é que eu faço? Eu tenho uma especialista na minha frente, eu gostaria que esse especialista me diga qual o caminho das pedras que eu tenho que seguir hoje, né? Talvez ele não tenha as condições, mas tem um telefone simples, está começando a vender trufa, brigadeiro. Tenho alunos que vendem brigadeiros na rua, fazem pedidos via WhatsApp e falam, eu gostaria de ter alguém que me ensine. Eu falo, peraí, eu vou chamar essa pessoa, e hoje nós temos a honra de estar aqui, né? Então, para esses jovens, o que você falaria, Lídia? Henrique, a venda via WhatsApp, eu costumo dizer que ela não tem uma receita muito certa, de né? bolo. Eu sempre falo pro time assim, por que eu atendo? Porque o WhatsApp, ele precisa ter uma dinâmica de, agora o público precisa disso, agora o público tá viajando, agora carnaval, por exemplo, a gente tem que se desdobrar o triplo, mais ainda, porque tá todo mundo viajando. Então, como que eu conquisto, né? Isso, como que eu prendo a atenção do meu cliente? Eu costumo dizer que, antes de qualquer coisa, sair do padrão, né? O que é o padrão? Quando a gente recebe uma mensagem da Vivo, da Claro ou de qualquer outra cobrança, a gente tem um padrão, né? Exato. É uma cobrança de qualquer coisa. É tão padronizado aquilo ali, né? Tem uma formalização muito grande, é tudo muito chato, muito preso. E aí a pessoa, e isso remete sempre. Se você não é uma cobrança, mas você é um vendedor, vendedor já assusta. Primeira coisa, né? Quando a pessoa ela já se depara que você está querendo vender alguma coisa para ela, ela já meio que se recua, e é natural isso. E a gente, como esse lado de vendedor, não pode se assustar. E se a gente se assusta com esse recurso,
A gente tem que lembrar que nós somos clientes antes de qualquer coisa, que a gente também se assusta com o vendedor. Faz parte. Só que a gente que está nessa área, a gente é mais crítico, né? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sou muito analítica, eu faço muitos gatilhos para saber como essa pessoa vai reagir, mas é mais para que o meu aprendizado mesmo e também para um feedback daquela pessoa, né? Mas, de toda forma, é sair do padrão e ser você, né? Eu costumo falar para o meu time assim, se solta, se larga, né? Sai desse negócio de, nossa, porque eu tô por trás de uma empresa, seja você mesmo, seja simpático, o cliente precisa sentir, ele olhar e falar assim, nossa, essa pessoa é diferente do comum que eu tô acostumada. Total. E aí, por exemplo, esses dias, uma cliente foi super grossa comigo, né? Porque ela também, eu olhei ali, eu vi que ela já tinha um tempinho parado, ninguém tinha falado com ela. Eu falei, meu Deus, esqueceram dessa moça, deixa eu lá, deixa eu chegar nela. E ela super grossa comigo. E eu fui e gravei um áudio para ela falando, mulher, você sabe que isso. E eu fui explicando para ela sobre o projeto em si. Mas essa situação do mulher, né? De você falar como de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, e não assim, ô Joana, e que não sei o quê, e nananã, e aquela voz, né? De você já está cansado. Então, isso começa por aí, né? Não só a sua voz, mas a sua forma de você escrever. Porque se eu estou falando mulher, que não sei, a minha escrita ela também precisa ser mulher, né? Repetição de vogais. E quando a pessoa ela lê aquilo ali, é igual, por exemplo, eu costumo falar para os meus consultores assim, quando você está ali com namorada, então com sua esposa, enfim, com algum relacionamento ali, a pessoa fala assim, oi, bom dia. Você fala, nossa, que alegria, né? Que não sei o quê, mas se fala oi, você fala, eita, o que eu fiz? Então, assim, então a comunicação, ela é escrita ali, você consegue entender 100% o que a pessoa está querendo te dizer. Se ela está feliz, se ela não está, se ela está sem paciência. Então, se você já identificou que essa pessoa ela já não está com vontade de falar com você, você tem que ser o dobro de alegria. Você tem que demonstrar, né? Eu costumo dizer que a gentileza, ela gera gentileza. Então, a pessoa ela é impactada por aquilo ali e fala assim, nossa, eu acho que eu estou sendo muito grosseira, eu vou tentar ser um pouco mais simpático. E essa pessoa começa a desenvolver, e é onde cria um vínculo de respeito. E esse vínculo de respeito faz o cliente não sumir, faz o cliente te dar uma resposta, nem que seja assim, poxa, falando, desculpa, agora eu estou sem financeiro, mas é sobre isso. Quando o cliente some, aí está um problema. Aonde foi que errou no meio do caminho, que o cliente parou de te responder? O quão invasivo você pode ter sido, o quão... como é que eu posso dizer assim, chato, né? Você foi ao ponto desse cliente nem sequer te dar um retorno. Então, quando você trabalha isso no cliente, essa empatia, o cliente ele consegue sentir, né, que há um ser humano do outro lado, que tá ali, que gosta do que faz. Uma coisa que eu recebo muito do feedback dos meus clientes, nossa, acho que todos eles falam assim, Lídia, o quanto que dá para sentir o amor no que você faz, nos seus áudios, nas suas explicações, né? E tudo isso é todo o cotidiano obviamente, você trabalhar no que você gosta, porque ao aprender a gostar naquilo que você está trabalhando, né, faz parte, uma coisa ou outra você precisa fazer, e antes de qualquer coisa, você precisa cuidar da sua vida, da sua saúde. A gente vê muito, assim, os coachings falando, vai pra academia, vai que não sei o quê, e isso assusta muita gente, né, eu vejo os consultores meus falando assim, eu tenho pavor de coaching. Nossa, eu tenho pavor. Mas porque a gente não... né, eu entendo que às vezes a gente ouve o coaching falar assim, precisa fazer exercício, precisa ter disciplina, mas há poucas vezes a gente consegue entender como eu chego nisso, né? Como que eu faço? Porque a gente tem a mania muito de querer se espelhar. Nossa, eu quero fazer igual o Henrique está fazendo, eu quero fazer igual a Lídia está fazendo. E não, eu quero entender o que a Lídia faz, o Henrique faz para que eu possa fazer do meu jeito. Né? Então, e isso começa no autoconhecimento. Então, você precisa se autoconhecer. Quem é a sua persona, né? Quem é a sua pessoa? O que você gosta, o que você não gosta? Porque, por exemplo, eu sou paparitada, eu falo que não sei o quê, só que tem consultor meu que já não é. E eu não tenho como virar para ele e falar assim, grita mais, fala, não. Você vai pegar essa energia que eu estou te passando aqui e como que você vai passar isso para o seu cliente? Da sua forma de falar, do seu jeito de escrever. Eu falo, oi, que não sei o quê, mas um consultor meu, às vezes, não se sente confortável de fazer isso. E o que eu costumo sempre falar para eles, fez sentido para você? Se não fez, me fala, porque antes de qualquer coisa, precisa fazer sentido. Fez sentido para a sua pessoa, naquilo que você age, da forma que você se comunica? Se não fez, então vamos tentar, vamos voltar aqui. Como que você... Aí eu começo a desenvolver a forma de você falar. E aí, automaticamente, você fala assim com o cliente, né? Então, você consegue atingir a mesma forma que eu te ensino, só que de um jeito totalmente diferente. Então, você precisa
Total, você precisa se conhecer, precisa conhecer qual é o seu tom de voz, precisa também aprender que são o que eu gostei muito, Henrique, dos seus projetos, né? Que as pessoas conseguem aprender de uma forma gratuita, né? Também conseguem ter acesso a informação. Então, a internet hoje ela tem muita informação. Quando eu comecei, por exemplo, no mercado digital, eu era da sala de vendas, nunca tinha trabalhado, eu era péssima de comunicação, você não tem noção, eu era horrível de me comunicar, eu não sabia falar. E aí, quando eu saí da sala de vendas e fui para o online, eu tinha muito aquela barreira do online, assim, não funciona, as pessoas não vendem, quem trabalha no online é preguiçoso, que não sei o quê. E aquilo ali enchia de informações negativas na minha cabeça, só que eu tinha uma motivação muito maior, que era o quê? Eu tinha um aluguel de 1.500 para pagar e um mínimo de 1.500 para receber. E lá, e só eu trabalhando. E aí eu falei, pronto, ou eu faço o negócio acontecer, ou eu vou ficar sem comer. Exato. Ou faço. Ou faço. E isso é muito do que você falou, por exemplo, porque a faculdade ela é sempre essencial, sempre, mas ela não vai ser o ponto X do seu sucesso, né? Porque os pontos X do seu sucesso vai ser o querer, o quanto você quer chegar lá, o quanto você está disposto a apanhar também, porque faz parte, você vai cair, você vai ter que ter força para levantar, para poder chegar lá. Então, e aí entra outra questão também, né? Como que eu faço para ter essa casca nas costas, né? Eu sei que a vida, ela faz a gente desenvolver isso, de cada história, por exemplo, faz você desenvolver isso, mas tem gente, por exemplo, que não teve essa dificuldade de vida, mas também precisa chegar lá, né? Existe, por exemplo, o que eu costumo dizer, os herdeiros, as pessoas que realmente tiveram vida boa, mas chega uma hora que você fala, ei, eu preciso fazer alguma coisa, como que eu vou desenvolver? Então, essas informações... Tem que se preparar, né? Total. Então, essas informações, a internet, ela tá muito aí para isso, né? Para a gente pesquisar, e foi muito o que eu fiz. Na época, eu tinha o meu gestor que estava começando a desenvolver o canal online, então ele estava ali no processo de administrativo, como que eu crio, como que eu subo campanha, e ele não estava muito focado ali, só tinha eu como consultora, né, e em me desenvolver em si, ele me ajudava 100%, mas era muita coisa, nós somos seres humanos, e eu entendia isso, eu falava, nossa, ele está tão ocupado, como que eu vou fazer o negócio acontecer? Então foi onde eu comecei a buscar cursos de marketing digital, cursos de vendas, de oratória, total. E aí, na prática, também, eu falava com o cliente era grosso comigo. Eu falava, nossa, então isso aqui tá muito errado. Acho que eu via isso na prática. Eu lia minhas conversas e falava assim, tá, mas se eu tivesse do outro lado, se eu fosse o cliente, será que eu me trataria diferente? Porque é muito importante isso, a gente se colocar no lugar do cliente. Será que se você fosse o cliente... Porque quando você se coloca no lugar do cliente, você para de ter aquela raiva, né? Aquela raiva de que saco ele não me responde, que cara que não sei o quê, que essa pessoa... E isso é muito do reclamar. Lídia, não vai acontecer? Vai. Nós somos seres humanos, a gente precisa expor isso, né? Meu time, por exemplo, a grande parte é home office. Então, imagina se não tem nenhum coleguinha do lado e falar assim, esse filho da mãe, que não sei o que, você não tem. É pior ainda, né? Mas expor faz parte, mas eu costumo dizer a maturidade emocional. Você está só expondo ou você está comprando aquela ideia que você está expondo? Que são coisas diferentes. Às vezes a gente está falando desse lado aqui, nossa, o cliente é muito chato, só que daquele outro lado o cliente está falando que cara mais chato. Total. E quem é o mais interessado? Somos nós. Não tem jeito. Então a gente precisa, eu costumo sempre falar para os meninos assim, eles falam mal do cliente, e eu vou lá e falo, nossa, mas esse cliente eu concordo com eles, mas eu trago eles para a realidade. Aí eu vou lá e falo, ok, concordo com você, entendi todo o seu sentimento, mas vamos entender o seguinte, o que você falou para esse cliente? Me manda print, deixa eu entender. Aí eu começo a expor aquela parte, nossa, mas você falou dessa forma tão grosseira com o cliente, tão direto, teve uma situação de um consultor meu, que ele saiu recente até, que ele falou para o cliente assim, falou tipo assim, quer comprar ou não quer comprar? Foi quase isso, quer comprar ou não quer comprar? E aí, só que eu tinha falado para ele que a gente tem que ser incisivo com o cliente, sim, porque o cliente precisa respeitar o nosso trabalho, mas com muita educação. Fulano, deixa eu entender, em respeito ao seu tempo, você ainda tem interesse no nosso projeto? É diferente de você falar, fulano, você quer ou não quer? Né? E o cliente, ele sente muito isso. A sua comunicação, ela é assim, eu sou muito carinhosa com os meus clientes, todos. Eu dou bom dia, eu desejo um ótimo dia,
todo santo dia. É uma ótima segunda, uma ótima terça, é um final de semana, é o fulano boa tarde, boa noite, porque as pessoas sentem isso, sentem um carinho. E hoje, né, Henrique, a gente não está muito acostumado a ser bem tratado. Né? As pessoas estão tão no automático que, às vezes, por exemplo, uma coisa que acontece muito, você passa na rua, você dá bom dia, tudo bem, você não espera o porquê, se você está bem ou não está bem, né? Ou seja, se tornou tão automático dar bom dia e tudo bem, porque educação se tornou automático e não uma educação pela educação, que as pessoas pararam de ouvir. Então, lamentavelmente, a gente chegou num ponto, Lídia, que as pessoas acham que o bom dia é uma coisa estranha, né? E já pergunta, bom dia por quê? Por que você quer saber o meu bom dia? Mas, gente, é uma coisa normal, tipo, é uma regra de boa educação. Às vezes você talvez não esteja interessado se a pessoa teve ou não teve um bom dia, mas o simples gesto de você falar um bom dia já pode mudar, né? Às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação que a gente não sabe, mas só um bom dia pode mudar aquele dia, aquela vida naquele dia, né, específico, né? Total. E foi o que você falou, como se tornou uma regra da boa educação, a gente também precisa entender que o intuito do seu bom dia, a energia que você emana naquele bom dia faz diferença. Porque dar bom dia só por dar bom dia não é a mesma coisa de você falar bom dia, falando você está bem, e ouvir se a pessoa está bem, né? E realmente ouvir. Ou então realmente dar bom dia porque você quer dar bom dia, e não só porque eu preciso ser educado e foi me dito que eu sou educado ou não. Mas o como isso é gostoso, quando eu comecei no online, eu comecei a ter mais empatia, porque eu comecei a entrar mais na vida das pessoas. Na sala de vendas, por exemplo, você recebe o cliente ali, você sabe que ele está de férias, você sabe que ele está na família, e muitas das vezes ele está bem, porque ele está de férias. Então, ninguém viaja, basicamente, se ele está num momento ruim. Sim, acontece exceções, enfim. Mas a regra, né, geral, o cliente está de férias. No online, não. No online, você pega uma pessoa que a mãe faleceu, uma pessoa que se adoentou, que está no hospital, que teve um problema financeiro, que quebrou, né? Eu tinha um cliente que ele falava para mim que ele era duque de Essex. Acho que é isso. Assim fala. Era um quê? Um duque. Duque de Essex. E aí, enfim, ele me ligava que não sei o quê. O cara não comprou na época. Porém, foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi sobre o desabafo dele. E eu imagino que ele se sentia um cara tão preso. Ele falava muito para mim que ele não pode conversar com muitas pessoas. E ele só falava comigo por ligação. Ele não falava comigo nada por escrito. E por ligação ali, ele desabafava, falava sobre as filhas dele, e que as filhas eram isso, e sobre o governo. Eu sou uma pessoa que eu confesso que eu não sou muito ligada e muito entendida sobre política. Mas para ele eu era. Para ele eu era a pessoa essencial, que ele só precisava de alguém que ouvisse ele, que entendesse o lado dele, que não ouvisse ele para julgar. Então eu não estava ali para dizer se era certo, se o governo era errado, se ele estava fazendo, se não. Eu estava ali para ouvir. E nesse momento, esse lado de vendedor, quando a gente tem que estar aqui para ouvir, esquecer religião, esquecer muitas das nossas coisas, para ouvir aquele cliente naquele momento. Se você quer ouvir, se você quer vender, você tem que ouvir, tem que ter essa empatia. O cliente ele precisa sentir isso, né? E ele me ligava, ele ficava horas e horas no telefone. Muitas das vezes eu falava, gente, eu preciso trabalhar. Um monte de gente falando comigo. E ok, mas vambora. E a gente conversava, não sei o quê. E até que ele precisou se ausentar e aí acabou o contato, e ele ficou sem telefone, enfim. Mas é sobre isso, né? O cliente, ele nunca te viu. Ele nunca me viu na vida. Como que um cara que nunca me viu na vida confia em mim ao ponto de falar coisas íntimas do trabalho dele que nem poderia, por exemplo? Né? E é sobre isso, é o seu tom de voz, é a sua educação, essa troca que o cliente ele sente. Eu costumo dizer assim, no WhatsApp, por exemplo, você não tem como fazer um warm-up igual faria no presencial. Eu não tenho como virar para o cliente do nada e falar assim, você viaja com quantas pessoas? Qual foi a sua última viagem? Porque o cliente que se sente entrevistado. Então, o que eu costumo fazer? Falar de mim. Fulano, por exemplo, o cliente vai falar com, eu preciso analisar e falar com a minha esposa. Uma brincadeira que a gente sempre usa e que é muito conhecida fulano, se for igual aqui em casa, a última palavra é sempre sua, que é sim, senhora, né? Então, assim, é uma brincadeira
besta que a gente fala, né, que é muito conhecida, mas quanto faz diferença para o cliente falar assim, nossa, essa pessoa não está só pensando em vender, então ela está entendendo, ela está brincando comigo, ela está sendo ela mesma, então por que não eu me liberar, né, eu começar a me expor um pouco mais, a falar sobre os meus problemas. Então aí, por exemplo, esses dias eu fiz uma venda, eu vendi no dia, eu peguei a cliente, eu vendi para ela no dia, só que ela não tinha me falado uma questão, que ela estava insegura devido ao digital. A gente sabe que hoje em dia tudo que é feito online, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quem trabalha online tem que ter essa empatia, sim, de pensar que sempre, independente se você mostra a sua cara ou não, antes de qualquer coisa, o cliente sempre vai pensar que é um golpista. Eu sou assim, eu sei, eu já passei por golpe dessa forma, né? E aí ela foi, eu falando, no dia seguinte, eu preciso muito de um retorno seu, seja positivo ou negativo, eu só preciso que você me fale, né, o que você está sentindo. E aí, depois de uns 2 dias sem me responder, porque também era Salvador, né, então feriado, não sei o que, etc. Ela falou, Lídia, olha, eu quero muito, mas eu tô com muito medo de golpe. Aí eu falei para ela, fui lá, gravei um vídeo com a minha cara, falei, limpa mesmo, sem produção, né? Para que o cliente ele sinta você. E eu fui lá, eu tinha acabado de acordar, meio descabelada, assim, botei um óculos só para também, né, gente? A gente não precisa, não precisa ser não tão precisa exagerado. ficar produzindo, mas não precisa ficar também um lixo, né? Não precisa, meio termo ali. Eu falei, fulano, olha, eu tô gravando um vídeo aqui para você me conhecer, com a cara limpa mesmo, e que não sei o que, eu fui falando com ela para você. E outra coisa, já que você compartilhou o seu documento comigo, eu estou enviando o meu documento para você me conhecer. E na hora ela falou, Lídia, pode mandar o pagamento que eu vou fazer. E ela fez. Então, a gente precisa conquistar, cativar o lado desse cliente ao ponto dele falar, olha, eu não estou confiando em você. Ou então, você não passou credibilidade suficiente para mim. Porque na sala de vendas, você consegue entender o cliente vai reagir ali, né? Ele vai se afastar da mesa, ele vai fechar o braço, ele vai reagir ali na face, mas e no online, que você não está vendo? Como que você vai fazer isso? Exato, como que no você WhatsApp? não tem controle, né? Não tem controle nenhum. O cara pode ir lá, te bloquear e nunca mais, né? Numa sala de vendas é muito mais difícil o cara levantar. Acontece, imagina que já aconteceu contigo, uma coisa, um pão de cada dia, né? Sim. Mas é muito mais difícil, porque o ambiente onde ele está inserido, de alguma forma, obriga ele a ficar naquele espaço, né? No WhatsApp, o domínio não é mais nosso, o domínio é 100% do cliente. Então, se você, de fato, não se torna interessante ao invés de interesseiro, a venda não acontece, né? Então, por exemplo, me chama muita atenção, eu mandei o meu documento, ou seja, eu estou tão segura do meu produto, de quem sou eu, do que eu faço, que não importa, tá ali. E isso, de fato, quebra paradigma, né? Porque foi o que você falou, não é o comum, não é o normal, né? Eu vejo que as pessoas muitas vezes se assustam, já chegam em empresas onde eu estou ensinando alguém a fazer uma ligação, alguma coisa, e de pronto, sei lá, o nome da pessoa chama Gabriela, e eu chamo, oi, Gabi, tudo bem? A pessoa fica assustada, né? Tipo, nossa, que falta de respeito. E a pessoa, aconteceu nesses dias, né? Tem um cara que é o gestor de uma grande empresa de São Paulo, chamado Vinícius, né? E ele, para todo mundo, ele é um cão, né? Tipo, não dá para falar com ele, não sei o quê, o cara é mal educado, mal-humorado, blá, blá, blá. E eu fui numa ligação com ele numa boa e falei, oi, Vini, tudo bem, não sei o quê. Aí eu chamei de Vini, só que as pessoas que estavam ao meu redor ficaram olhando assim, tipo, você é louco? Tá chamando ele de Vini como se fosse seu amigo? E no final da conversa, o cara foi super gentil comigo, super de boa, e falou uma coisa muito importante que você falou agora. Ele falou assim, no final, Henrique, obrigado por me permitir falar e ser ouvido. Porque as pessoas não me deixavam falar, as pessoas não me deixam... eu estava falando, existe essa questão da escutativa, né? Talvez eu estou escutando aqui, mas eu não estou prestando atenção naquilo que ele está falando, não estou ouvindo de fato o que ele está falando. E aí o cliente, ao invés de ficar tranquilo, ele fica irritado, né? Porque ele fala, poxa, não estão me dando valor. Foi o que você falou agora, quem está interessado em fazer a venda é o vendedor, somos nós vendedores, né? Apesar que eu trabalho hoje como fundador da Sem Limites, mas eu me considero um vendedor, né? Tem um livro que chama Venda-se ou Venda-se, todos nós nos vendemos. Uma coisa muito importante, você falou da Juliane, né? Ela faz o meu cafezinho, beleza, mas é uma forma de se vender como esposa, né? Porque é nesse momento que você fala a gentileza gera gentileza, né? Eu sou bom com a minha esposa. Faço isso com a Kika, cara. Eu cuido da Kika, muitas vezes tem dias que eu estou um bagaço, não serve para nada. Ela que cuida de mim.
E eu não estou pedindo porque é uma obrigação, é aquela forma de retribuir aquele amor que você está dando para a pessoa. Mas assim como nos relacionamentos, quando você leva isso para vendas, é um fato. Se você é bom com o teu cliente, ele vai retribuir isso contigo. E muitas vezes a pessoa não pensa nisso. Eu sempre falo, ninguém gosta de vendedor. Até o próprio vendedor não gosta de vendedor. Então, muitas vezes a gente tem várias coisas importantes que você falou que eu gostaria de pontuar. Uma delas é a energia com a qual você se comunica com as pessoas. A segunda é quebrar o paradigma do processo natural que as pessoas fazem, todo mundo me liga da mesma forma, todo mundo fala da mesma forma, e quebrar aquele paradigma, e ele fala, opa, peraí, ela não é igual, né? Então, são duas coisas extremamente importantes, logicamente que tudo isso precisa capacitação da pessoa também, porque você não se tornou a Lídia que você é hoje, se você não trabalhou, se você não estudou, se você não se capacitou. Você mesmo falou lá, e eu não consigo acreditar, porque você é uma pessoa que tem um nível de fala muito alta. Cada vez que eu converso contigo, eu sempre aprendo muita coisa, de verdade. Isso desde lá atrás que a gente se conheceu, e todas as pessoas que estão ao redor, a gente estava em 2 lugares diferentes do Brasil, as pessoas que ficavam de olho quando eu estava conversando contigo, ouvindo você falar, nossa, como ela fala super correto, fala muito bem e tal. Então, assim, você acaba inspirando outras pessoas também, né? Então, tem inclusive um consultor meu, na época, que ficava me olhando, conversando contigo nas reuniões e tal, e ele acabou comprando, não sei se eu cheguei a te falar isso, mas ele acabou comprando um curso de oratório por causa de você. Ele falou, ela fala muito lindo e tal. Eu falei, a oratória dela é excelente e tal. Aí depois, com muito tempo, ele falou, eu comprei um curso. Você lembra daquela, qual é o nome dela? Eu falei, a Lídia. Eu comprei porque eu vi ela falar, eu falava, nossa, alguma coisa está errada na minha apresentação. E você falou isso agora, autoconhecimento é uma coisa extremamente importante. Se você não se conhece, como é que pretende conhecer o cliente, né? Como é que você pretende abordar o cliente? Não existe como fazer isso, né? Total, se você não se conhecer, o que você gosta, o que você não gosta, a gente tende, se a gente não se conhece, a gente tende a ser muito influenciável, né? E aí você erra mais do que acerta, porque até você achar o que você gosta, mediante o que as pessoas estão falando, você vai ouvir todo mundo, né? Então isso é muito ruim. É o que eu falo, por exemplo, do coaching. As pessoas falam muito sobre academia, mas não é sobre só academia, mas sim sobre o que o exercício ele causa em você. Hoje eu trabalho o dia inteiro sentada. Se eu não faço exercício, acabou, eu vou ter diversos problemas de saúde e o meu corpo não vai permitir que o meu trabalho se desenvolva. Então, é onde isso precisa se organizar. Aí eu falo sempre para os meninos assim, mas precisa ser academia? Não, o que você gosta de fazer? Você gosta de caminhar? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de fazer o que você gosta? Então, isso precisa ser analisado. E muitas das vezes, Henrique, eu vou te falar, 90% das vezes eu ouço assim, eu não sei. E como que você não sabe? Então vamos tentar entender. O que você já... Aí eu faço um trabalho de voltar lá na infância dessa pessoa. O que era um futebol, por exemplo? Eu sempre fui muito atleta. Eu era ginasta e eu jogava futebol também, né? E aí hoje eu faço academia devido a... Eu não gostava muito, mas de tanto fazer eu aprendi a gostar. E hoje é o que demanda o meu tempo. Mas assim, eu sempre falo, se eu pudesse voltar para luta, né? Eu vou fazer isso, está nos meus planos. Mas enfim, acho que o começo é isso. O que eu gosto de fazer, né? Para que o meu corpo não é só sobre que também eu costumo falar assim, é você olhar no espelho e gostar o que você está vendo, porque isso gera uma autoconfiança ao ponto por exemplo, as pessoas falam muito assim, nossa, eu converso com você e eu vejo que você se ama muito, e eu falo, eu me amo muito de verdade, muito, muito, eu amo, e quer dizer que eu faço isso o tempo inteiro? Não, porque, por exemplo, meus hormônios femininos tem dias do mês que eu não quero me olhar no espelho. E as pessoas podem falar o quanto linda e perfeita, mas faz parte. E uma outra coisa que a gente precisa aprender é entender os nossos processos, entender os nossos sentimentos, né? Hoje a gente vive numa era muito do seja feliz, não chora. Não, gente forte não chora. E não é isso. Eu acho que você precisa entender. Esses dias eu falei para o meu diretor assim, cara, eu chorei tanto, de tão cansaço. Eu chorei tanto, tava tão cansada, Henrique, juro para você. Eu tava tão cansada que eu abri a geladeira. Eu queria comer uma melancia. Aí Juliana não tinha colocado a melancia na geladeira. E eu só gosto de comer melancia gelada. Eu chorei.
Eu chorava, mas era cansaço ali na hora. E eu falei para o meu diretor assim, eu romantizo esse meu cansaço. Por quê? Porque eu sei que isso é um processo. Eu preciso chorar, eu preciso pôr para fora, porque senão amanhã vai ser muito pior que hoje, né? Então, mas eu preciso ter a consciência disso, porque se eu não tenho a consciência de que isso é um processo, amanhã isso se torna um peso, e depois de amanhã isso se torna uma depressão, e assim é um limbo, um limbo de uma bola de neve, enfim, ninguém vive feliz o tempo inteiro. Acho que se não, você não tem momentos tristes, você não valoriza a felicidade. Acho que tudo tem o seu pós e contra dessa forma, para que a gente valorize cada processo que a gente passa. Então, eu falo sempre para os meninos, se você está na fase da não venda, valoriza isso, vamos entender o porquê. Por que você está passando por isso? Então, eu já sei que, por exemplo, um novato, ele vai ter o pico de resultado no mês e a queda no mês seguinte. Eu já sei que isso vai acontecer. E eu sempre preparo isso a eles. Mesmo preparando, isso continua acontecendo, porque acho que é um processo, eu já entendi que é um processo natural de todo ser humano que está iniciando em algo novo ali, né? A gente é uma esponja, absorve tudo aquilo ali, aí aplica com total capacidade, total alegria, só que chega uma hora que você precisa começar a fase do se adaptar, né? Como que eu faço agora tudo que eu aprendi de uma forma um pouquinho diferente para dar um resultado a mais? E aí entra a questão, se você não se conhece, se você não se entende, se você não sabe, realmente não valorizou cada processinho que você passou, chega uma hora que você empaca. Aí nessa hora de empacar é o bom da liderança, porque a liderança ela tem essa responsabilidade de entender que você tem esse momento, eu não posso te pressionar ao ponto de te perder, mas eu também não posso deixar de te pressionar. Né? Então eu tento entender, vamos embora, vamos juntos, né? Como eu falei, teve pessoas que não se adaptou e tudo bem, não foi por falta de profissionalismo, mas, por exemplo, eu tinha um consultor agora que ele era incrível na apresentação do produto. Ele falava e o cliente comprava ele, mas na hora da negociação ele não conseguia ter aquele poder de... Exato, a gente, principalmente no online, nós somos FTBs, né, que a gente trabalha ali na apresentação e no fechamento, e na hora do fechamento ele não tinha aquele pulso firme. E aí eu conversando com ele, ele é desse jeito. Ele falou, Lídia, eu não gosto, eu não consigo, ele é muito preso. E aí foi aonde ele falou para mim, não, eu realmente sou da consultoria. E a gente chegou ao ponto em comum que ele é da consultoria. Por exemplo, eu na sala de vendas, muitas das vezes eu não vendia porque o fechador não era a mesma vibe que eu. Mas eu no FTB eu sempre vendia. Quando eu me descobri no FTB, eu falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? E aí, toda vez que eu ia lá fazer o FTB, eu vendia. Né? Então, eu entendi que eu tinha a minha própria comunicação e que, muitas das vezes, muitas outras pessoas que eram os fechadores da minha mesa não tinham. Então, aí, no final, era o feedback que eu vi assim, se fosse você do início ao fim, eu tinha comprado, né? E é onde entra também a outra questão, por exemplo, trazendo aí a questão da sala de vendas, né? Esse fechador é ruim? Não, gente, muito não. Muitas das vezes esse fechador era o que mais vendia, mas faz não parte. Contigo, né? Com o teu filho. Exato. Total, é a conexão. Se tiver várias pessoas trabalhando no mesmo conceito com um cliente só, essas pessoas precisam ter uma boa comunicação. Se sou eu comigo até o fim, então eu preciso ter uma comunicação comigo mesma de entender qual é o momento de ser feliz demais, qual é o momento de agora não. Fulano, ou você precisa respeitar o meu trabalho. Esses dias eu até fiz um treinamento que eu vou fazer, que eu vou aplicar para os meninos, que é como demitir o seu cliente. E a gente, às vezes, precisa entender. A gente está aqui, a gente falou sobre o mais interessado somos nós, mas a gente não tem que se humilhar. A gente não tem que deixar o cliente falar ou fazer o que quer com a gente, porque existem pessoas que não têm filtro. Que por mais que você faça a gentileza, ela não retribui com a gentileza. Ela é desse jeito. Assim mesmo também, né? O trabalho que você está fazendo, porque é um trabalho importante também, né? Total, e às vezes, e a gente desse lado aqui, por mais que, poxa, eu fui simpática, eu fui legal, o cliente continuou grosseiro, eu sempre costumo tentar ter o pensamento assim, essa pessoa deve ter uma vida muito difícil. Ou ela passa por uma coisa muito difícil, ou ela teve uma trajetória muito complicada, então eu não vou julgar. Então, isso é uma prática, nossa, que eu já tenho há muito, muito tempo. Há uns 3 anos atrás, eu sempre falava assim, nossa, o meu sonho é ser uma pessoa melhor, o meu sonho é ser mais humana. E aí, realmente, eu comecei a ser mais humana depois do digital, porque eu comecei a ter que entrar na vida das pessoas, então eu fui desenvolvendo o entender o outro lado. Né? Tá, ok, eu tô sendo simpática, eu tô sendo legal. Nesse caso aqui, a gentileza não está me gerando gentileza, mas para que eu não sugue aquela energia, eu preciso entender que às vezes aquela pessoa tem um caminhão de lixo assim
enorme, né? E é só o que ela pode me dar. Ela não sabe me dar outra coisa. Então, ok. Então, beleza, eu entendi. Ela não vai mudar. Então, fulano, eu agradeço. Foi um prazerzaço falar com você e acabou, você demite aquele seu cliente naquele momento, porque senão chega uma hora que a gente desse lado começa a comprar aquela energia. Questão do próprio cliente, né? Total, e aí você pega e fala assim, nossa, mas aquele cliente me tratou mal, e você vai para o próximo, sem você perceber, reproduz a grosseria daquele cliente, porque já te saturou. Então, a gente também precisa saber qual é o nosso limite, né? Não, meu limite, eu vou persistir, mas chega, deu. Né? Ou o cliente se põe ali no lugar, ou eu, infelizmente, eu preciso encerrar ele para o outro, porque senão isso se torna uma bola de neve de negatividade, produtividade, e vai, ó, só para baixo. Né? Eu costumo dizer que a venda ela é uma transferência de energia, né? Para quem está ouvindo e não está acostumado com os termos que a gente está falando, dentro da área de multipropriedade, que é uma área que não é fácil, é uma área muito difícil, são vendas que a gente chama de vendas de alto impacto. Então, para quem está assistindo, o que é uma venda de alto impacto? Você saiu hoje de casa, ninguém sai de casa com a expectativa de comprar um apartamento para utilizar 2 vezes no ano para o resto da vida. E por um valor de 100 mil, 200, 300, meio milhão de reais. A gente tem que fazer uma venda em 45 minutos, em 1 hora, desse produto para aquela pessoa que não sabia que existia muitas das vezes, né? Que existia aquele conceito, mas você faz que essa pessoa compre essa ideia e acaba vendendo. E via WhatsApp, logicamente, isso é muito mais demorado, porque a venda de alto impacto existe em duas, né? A venda de alto impacto em tempo recorde, que é de 45 minutos a 1 hora e meia, e aquele de relacionamento, que no caso de vendas de WhatsApp é 100% relacionamento. Não tem como não ter relacionamento. Que aí, de fato, pessoas compreendem pessoas. Quem é a Lídia? O que a Lídia está me perguntando? E, como a gente falou, o poder está na pessoa, no cliente, porque ele pode bloquear a qualquer momento o teu telefone e chega, né? Então, para quem está ouvindo e não conhece esses termos que a gente está conversando, o FTV, dentro da área de multipropriedade, existe o consultor, que, fazendo uma analogia muito simples, é o apresentador. Existe o fechador, que é o supervisor de vendas, que é a pessoa que, de fato, fecha essa venda, apresenta os valores, pega todas as objeções e trabalha elas de tal forma que o cliente não tenha mais objeção, que faça sentido na cabeça dele e fala, ok, vamos fechar negócio. E o FTV, que na minha opinião é o mais difícil de todos, eu acho que, eu até vou te fazer essa pergunta, né? É uma coisa que muitas pessoas falam. O sonho de todo gerente é ter uma sala com FTV. É ou não é? Com certeza. Dizem que é mais fácil, né? Mas eu não acho. Mas não é. E para quem está assistindo, gente, o FTV é o front back. É a pessoa que faz as duas coisas ao mesmo tempo e, de fato, não é nada fácil. É aquela pessoa que apresenta e faz o fechamento ao mesmo tempo. Normalmente, quem é FTV ganha muitas vezes muito mais do que qualquer pessoa da sala, incluindo o próprio gerente, porque o resultado depende 100% daquela pessoa. Só que também tem que ter um poder muito forte na parte emocional, tem que ter uma inteligência emocional extremamente forte, tem que ter uma automotivação, tem que ter uma visão, uma ambição, e a gente não está falando daquela ambição ruim, é uma ambição positiva, e é uma pessoa automotivada, e isso não é fácil no mercado. Então, imagina uma única pessoa que tem que ser bonzinha, falando no termo menos técnico, e ao mesmo tempo, no momento de fechar uma negociação, ele não pode mais virar aquele amigação. Ele tem que ser um pouquinho mais rude, né? Sem faltar o respeito, mas tem que ser um pouquinho mais incisivo, né? E aí, aproveitando esse gancho, Lídia, eu queria te fazer uma pergunta, né? Hoje, na tua visão, assim, o mercado cada vez mais é muito mais competitivo. Quais hoje são as principais características ou comportamentos que você acredita que um profissional de venda, chama-se de alto impacto, multipropriedade, venda, na realidade, engloba qualquer tipo de vendedor, né? Mas hoje, quais são as características ou comportamentos que você acredita que um profissional da área de vendas ou de alto impacto precisa ter para se destacar e ter sucesso?
Muito boa essa pergunta, Henrique. E eu vou falar exatamente o que você acabou de comentar, que é a automotivação. Cara, hoje foi o que você falou ali, todo profissional precisa se vender. Se você é advogado, você precisa vender. Minha mãe, por exemplo, é terapeuta capilar. Todos os meses ela precisa, todos os dias ela precisa vender o profissional que ela é. E toda a área é venda, né? E a automotivação, eu acho que ela é essencial de tudo, porque a gente vive num mundo, né, onde normalmente a gente não tem uma pessoa para te automotivar, para falar o quanto que você é bom, o quanto que você é incrível, e isso começa na era dos nossos pais, que te chamar de burro era comum, né? E era para eles, né? Era super comum. Então, falar que você era burro, que você não conseguia, que você não sei o quê, enfim. E muitas das vezes a gente cresceu ouvindo isso. Vou dar um exemplo. Eu fiz a transição capilar, para quem não sabe, que era tirar a progressiva do meu cabelo para voltar para os meus cachos, né? E eu tentava isso durante muito tempo. E toda pessoa que passou por isso vai concordar comigo que é o processo mais difícil. Acho que foi o processo mais difícil da minha vida. Por quê? Para mim, por exemplo, me olhar no espelho e me achar bonita era tudo, sempre foi tudo, né? Acho que para todo mundo é muito importante você se gostar daquilo que você vê. E esse processo de transição, dessa troca de cabelo é muito grande, são 2 anos, né? E chega um momento que você se sente feia, você se sente horrível, as pessoas ao redor ficam falando assim, por que você fez isso? Você era muito mais bonita de cabelo liso, né? E você ouve tanta negatividade que eu desisti muitas das vezes, né? E ainda no meu atual relacionamento, não. Eu tive uma pessoa que falou assim, você tá linda, mesmo me achando horrível. E eu tenho certeza. Você tá linda, não, vambora, é isso. E me elogiava tanto que o processo acabou se tornando algo mais fácil. Mas assim, nem todo mundo vai ter, né, uma pessoa para te automotivar. Então, eu costumo sempre dizer assim para os meninos, sabe, você tá numa situação onde você não tem uma automotivação ali, alguém para te ajudar, procura pessoas, que são pessoas hoje da internet, por exemplo, no Instagram existem milhões de pessoas, né? Hoje milhões de pessoas que falam frases de automotivação. No YouTube, se você coloca assim, vídeos de automotivação, você assiste, tem um monte, milhões, e o quão é importante aquilo ali, né? Eu, por exemplo, sempre pego um desses vídeos para poder usar como pauta do meu meeting, né? E eu passo aquele vídeo e eu falo, bom, agora vamos refletir sobre ele, né? E aí a gente começa a conversar sobre ele, mas é muito importante você procurar esses meios, né? E aí um profissional automotivado, ele meio que vai sem freio. Ele não importa o que... É uma pedra passa por cima, qualquer coisa ele passa por cima. E aí você... Né? Oi? Perdão. Não existiam obstáculos, né? Total. Então, qualquer obstáculo, você... Vambora. Então, é sobre isso. Acho que a automotivação faz... E você precisa buscar isso. O que me motiva? É onde entra de novo naquilo que a gente falou, autoconhecimento. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me deixa feliz? Dinheiro me deixa feliz? Então, mas dinheiro ele não pode ser a base de tudo. Eu preciso buscar sobre o dinheiro, acho que deixa todo mundo feliz, né? Mas o que eu preciso fazer para buscar esse dinheiro? É a disciplina, por exemplo, que a gente fala muito, né? Mas para ter disciplina não é tão fácil, não é tão prático como a gente acha que é comprar um quadro, escrever o que você vai fazer e fazer. Não, existem outras e diversas coisas que você precisa trabalhar, que o principal é a automotivação, que sim, sem automotivação não faz sentido você seguir um calendário, todas as horas são muitas horas, são tristes o seu dia, e acho que é isso, acho que a automotivação é a chave do sucesso, literalmente. Olha, que interessante isso. E como a Lídia faz para ter automotivação? Então, além de... isso, quando a gente vai falar na gente, né? Mas, assim, Henrique, eu tento manter muito... Todos os dias eu faço um trabalho de entender o meu sentimento. Tem uma frase que a gente ouviu uma vez de uma youtuber, que é Jut, eu não me lembro o nome dela, enfim, que ela sempre falava assim, sai do pêndulo. O que é sair do pêndulo? É assim, diariamente, constantemente, você, independente do sentimento que você está tendo naquele momento, é sair da sua realidade e pensar, por que eu tô feliz demais? Eu tô feliz demais porque isso aconteceu. Ok, você teve a consciência do que te deixou feliz. E aí você já conhece o que te deixa feliz. Ok, eu tô muito triste nesse momento. Eu tô, assim, arrasada. E aí eu preciso sair do pêndulo e entender o que tá me deixando arrasada, o que tá me deixando triste. Por exemplo, no emprego que eu saí passado, era o emprego onde mais eu ganhei na minha vida, onde eu mais fiz dinheiro, onde eu amava trabalhar. Mas foi
chegou um momento em que me deixava tão triste, e eu chorava, e eu comecei a trazer uma Lídia adolescente, na época em que eu já tive depressão, né? E eu comecei a me ver daquele jeito de novo. E aí, foi dias pós dias que eu comecei a entender que aquilo já não estava me fazendo bem. Então, é nesse momento que a gente já vê que dinheiro já não te deixa mais tão feliz, né? E aí eu entendi e tive a consciência de entender que tudo bem eu estar triste, existia milhões de motivos para aquilo ali, que realmente não eram coisas da minha cabeça, e aí eu tomei uma decisão sobre aquilo ali. E a decisão, a gente também precisa aceitar a decisão que a gente toma, que nem sempre é fácil. Depois que eu saí, eu tive crises financeiras, eu tive diversas coisas que faz a gente pensar constantemente o porquê que eu tomei aquela decisão. Por que que eu fiz isso? Nossa, e por isso que é muito importante você ter a consciência diariamente do porquê você está tomando aquela decisão. Porque nesses momentos de fragilidade, você consegue pensar somente nesses momentos de, tá vendo? Aquilo te fez mal, aquilo te fez bem. Então, assim, ok, foi, já passou, então vamos embora, voltar para o dia de hoje. E assim, eu vivo assim constantemente. Vou te falar, minha mente chega de noite, é uma loucura. A minha mente, ela funciona assim, eu falo que ela abre vários quadradinhos. Mas para que eu chegue a esse ponto, é onde as pessoas falam assim, você lê mente. Não, eu não leio mente, é que eu conheço tanto, de tanto praticar o autoconhecimento e automaticamente, quando você pratica o autoconhecimento, você entende o que gosta, o que não gosta. E outro detalhe, você começa a entender que a sua ação não faz bem para outra pessoa. Então você começa, né? Eu tenho uma frase muito grande que eu falo sempre pro time assim, se não te faz bem, eu não preciso saber o porquê não te faz bem. Não te faz bem, acabou, não existe motivo. Acho que quando você não tá fazendo bem àquela pessoa, é porque algo naquela pessoa não... E às vezes a gente nem entende. Fala assim, nossa, mas eu falei brincando, aquela pessoa ali recebeu de um jeito tão pesado. Mas não importa, você não sabe a vivência daquela pessoa, você não sabe o gatilho que aquilo ali te deu. Então, desde que o que você fala e finge o quadradinho da outra pessoa, você já tá no erro. Tudo que você faz no seu quadrado aí é problema seu. A sua ação, a sua fala atingiu outra pessoa, não importa o porquê, tá errado. E acabou, né? Então aí é onde você começa a entender, começa a entender as outras pessoas, né? E aí de tanto eu praticar isso, eu comecei a entender que as pessoas, elas têm perfis parecidos, mas cada um é de um jeito, não tem jeito, né? Você precisa se adaptar. Então é onde eu consigo ter 1 minuto de conversa, basicamente eu consegui entender o que você pode ter passado na sua vida e a forma que eu preciso me comunicar. Tem consultor meu que eu preciso ser mais curta e grossa, e para ele tudo bem, isso não vai afetar, mas se eu for dessa forma com um outro meu, eu sei que eu vou perder ele. Por exemplo, recentemente aconteceu uma situação que eu no meeting, eu fui falando não sei o quê, e aí eu percebi que aquela pessoa não tinha prestado atenção no que eu falei. E aí eu fiz uma chamada em geral. Falei, gente, vocês precisam prestar atenção. Poxa, é muito chato. Você imagina você estar em cima de um palco e todo mundo virado de costas para você. Que chato isso, né? E aí, só que eu fiz uma chamada geral. E aí ele me chamou, eu vi que ele não estava falando comigo no WhatsApp, eu já tinha entendido, eu já sabia o porquê, mas eu não podia chegar e falar assim, você está chateado por isso, por isso e por isso? Eu preciso que ele se exponha, eu preciso que as pessoas tenham confiança de expor o sentimento. E ele falou assim, não, agora eu não estou pronto para conversar. Falei, ok, quando você estiver pronto, você me procura, a gente conversa. E a gente criou um vínculo tão grande que eu sabia que ele ia chegar uma hora e ia sentir falta de falar, nossa, mas a Lídia também não está falando comigo, né? E aí ele foi e falou comigo, Lídia, eu acho que você falou isso, você falou aquilo, isso me deixou chateado. E eu falei para ele assim, olha, antes de qualquer coisa, eu entendo, te peço desculpas, mas entende-se que você ficou 6 horas do seu dia remoendo uma coisa que você supôs. Ao invés de você poderia ter perguntado. Eu entendi que você não estava preparado naquele momento, e tudo bem. Mas se você tivesse me perguntado lá no início se o que eu falei era para você, eu já tinha falado que não, já tinha te explicado, e você não tinha passado 6 horas do seu dia remoendo se a Lídia falou ou não falou para você. Então, isso também, a gente precisa trabalhar muito a comunicação, porque se eu também não gostei do que você falou, Henrique, eu também preciso saber me expressar porque se eu chego e falar assim, você disse isso para mim, você que não sei o quê, eu perco a minha razão. Então, é o controle emocional junto à comunicação e aí o que sai da tua boca que vai refletir a ação gera uma reação, né? E assim a gente conquista a vida. Eu já falei muito para o consultor meu assim, cara, você imagina se você fala para uma pessoa que não tem um chefe seu. Você está ali numa grande oportunidade, mas você já sabe que aquela pessoa já é conhecida como difícil, já é difícil.
você vai se comunicar com ela dessa forma? E aí você perde uma oportunidade de emprego, você perde uma oportunidade que você às vezes nem sabe que você tinha de um aumento, de, enfim, qualquer coisa, porque naquele momento você não teve um segundo para parar e pensar sobre suas palavras. Então, eu costumo diariamente voltar e pensar sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, sobre os meus sentimentos, como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo. E isso deixa a gente doido, deixa, mas vale muito a pena. Mas Vale muito a eu pena. acho que também, assim, Lídia, uma coisa importante do autoconhecimento é você não ter medo também de expor exatamente os sentimentos, Uhum. né? Porque ele é importante para você. Eu falo isso por mim, eu demorei muito tempo em aprender isso, eu era uma pessoa bem sofrida, porque eu achava, poxa, a pessoa me ofendeu dessa forma e tal, só que a pessoa não é obrigada a saber se ela me ofendeu ou não me ofendeu se eu não falo, né? Tipo, se eu não exponho os meus sentimentos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, Henrique, até hoje eu estou trabalhando, prometo que eu estou trabalhando com isso. Eu sou uma pessoa que, de fato, eu não consigo ser uma pessoa que não dá bom dia, boa tarde. Se a pessoa me coloca muitas vezes ok e um signo de interrogação, para mim, tá tudo mal. Tipo, a pessoa não está se comunicando corretamente comigo. É uma pessoa com a qual tem um contato que a gente tá criando, uma startup tecnológica, e no início ele colocava ok, 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 o tempo todo. Chegou um momento que eu não aguentava mais, e eu chamei aquela pessoa e falei, olha, eu não sei se pelos outros, mas eu, Henrique, eu não gosto daquele ok, ok, porque parece que você não está lidando com um sócio, parece que você está lidando com, nem com um empregado, está lidando com um escravo, tá ligando com uma pessoa, tipo, não me interessa o que você está falando, ok, é um ok. Não, mas ok é um ok. Eu falei, tá, mas comigo não rola, né? E a pessoa se tocou e começou a ler todas as mensagens. Eu sei que ficou chateado, talvez, no início, mas depois me mandou uma mensagem e falou, cara, eu não sabia que eu passava essa impressão. E não é a primeira pessoa que me fala isso. Você é a terceira pessoa que me fala. E hoje a gente conversa, ele coloca ok para me irritar, mas porque ele sabe que hoje eu não gosto, mas a gente hoje já ri daquela questão, mas foi uma coisa que deixou de me doer porque eu expus o meu sentimento, né? Então, o autoconhecimento realmente também é isso, você falar o que você sente para que a pessoa também possa se comunicar contigo, né, da forma correta. A gente acha que comunicação é só eu falar de forma correta, não. Muitas vezes também falar com a pessoa que está do teu lado, que está do outro lado, falar, olha, eu quis expressar isso, esse sentimento e não aquele, né? Uhum. Muitas vezes isso acontece e não é diferente com o cliente. Você falou lá atrás, às vezes o teu jeito de falar, oiê, é totalmente diferente de falar oi. Tipo, talvez o oi para aquela pessoa, por exemplo, eu falo isso comigo, não sei se acontece contigo, mas a Kika, quando ela me chama de Henrique, alguma coisa tem errada. Tá O muito que eu fiz? tipo, está muito errado. E eu faço isso também com ela. O nome dela é Cristiane, mas quando eu falo Kika, porque eu normalmente falo de amorzinho, blá, 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 mas quando eu falo Kika é porque o negócio tá feio, né? E às vezes, o jeito que você fala com o teu cliente não é o melhor. E às vezes você pode perguntar, né? Eu acho que enfim, são pequenos detalhes, mas as vendas são feitas de detalhes, né? A forma como a qual você se apresenta, a forma na qual você escreve. Para mim, um oiê é uma coisa legal, tipo, uma pessoa que está com uma energia, uma vibe boa. Agora, se a pessoa fala oi e não me manda mais nada, isso já me irrita, né? Então, são várias questões. Eu acho que, assim, foi muito produtivo hoje o podcast, você falou as coisas, meio que o caminho das pedras mesmo, de como uma pessoa se torna um vendedor de sucesso ou não. E sei que tem muitos jovens aí olhando, tá, mas eu não sou vendedor. Você vai ter que aprender a vender, porque tudo é uma venda. Você se vende como marido, como esposa, se vende como profissional, se vende, enfim, a gente se vende como estudante, como namorado, como um amigo, tudo é uma venda, né? E já finalizando, Lídia, eu quero, assim, super te agradecer ter vindo aqui, porque eu tenho certeza total que muita gente vai mandar mensagem, eu vou te passar todas as mensagens falando, cara, que importante o que a Lídia falou, tal, mas se você pudesse deixar uma última fala, uma última
uma última reflexão de tudo que a gente conversou para uma pessoa, para um jovem, ou para a pessoa que está assistindo, qualquer pessoa que está assistindo, como eu faço hoje para aprimorar as minhas habilidades, por que é importante e qual o caminho talvez mais curto, porém eficaz para eu conseguir me tornar uma Lídia da vida, né? Quais seriam essas as tuas últimas palavras? Ah, que difícil. Mas eu acho que é assim, Henrique, antes de qualquer coisa, acho que uma frase que fecha muito é aceite o processo, né? E o aceitar o processo, vou te dar um exemplo breve aqui, uma coisa que a gente estava passeando com a minha cachorrinha na rua, né? E aí aqui tá cheio de girassóis, né? Aí ontem o Julian comentou assim comigo, caramba, a gente tentou plantar o girassol, eu não tive paciência, fui lá, meti a mão na semente, matei a semente. Eu falei assim, tá vendo? A reflexão do girassol. Assim como qualquer outra coisa, você precisa aceitar e ter paciência de aceitar o processo. Porque a gente vive numa era de muita pressa. Eu tenho que ir para ontem aprender, eu tenho que ir para ontem fazer as coisas, eu tenho que ir para ontem ter dinheiro. Mas não adianta. Você adianta, não adianta você pular o processo. Se você mete a mão na semente e tira a planta, você não vai ter planta, né? Não tem jeito. Então, assim, é literalmente aceitar o processo, anotar, né, cada coisinha, qual é o processo que você precisa. Se você não sabe qual é o processo, que faz parte, às vezes a gente não sabe, né, todo o caminho, mas é anotar qual é a fase que eu estou agora. Eu estou estudando, então eu preciso focar no meu estudo, me formar, então fazer aquilo ali, estudar aquilo ali que eu preciso aprender, e aí eu vou para o meu emprego. O meu emprego, ele precisa de quê? Né? O que precisa de mim? O que eu preciso me desenvolver? E aí, assim, você vai aprendendo. Quando você vê, você já está lá no topo e você fala, caramba, nem senti. Mas você sentiu de todas as formas, todo o processo e aprendeu para que você se mantenha no topo, né? Porque para você se manter, você precisa ter uma boa raiz. Eu acho que é isso. Acho que é ter paciência e persistir no processo. Fica a dica aí para vocês. Então, processo, paciência, acerte os processos da sua vida, não ser imediatista, que pouco a pouco você vai colocando um grãozinho, quando vai ver, você já tem um castelo gigante. Como a Lídia falou, ela não se converteu essa pessoa excepcional que ela é hoje, do nada, né? Foi uma pessoa que trabalhou, batalhou. Cada vez que eu falo contigo, Lídia, cada vez mais eu vejo que você avança um pouco mais na tua vida. A Lídia que eu conheci um ano atrás, nem perto da Lídia que é hoje, né? Acredito que passou por muitos processos, por muitas ensinamentos ao longo do processo, né? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, tudo um aprendizado, né? E tudo se junta exatamente para se tornar um único todos os processos fazem parte para se tornar um único processo que te leva exatamente ao sucesso, né? Então, Lídia, muito obrigado de verdade por esse momento, por esse podcast. Sei que você está mudando a vida de muitas pessoas, não só com as vendas, mas sim com a tua fala. Existem outras Lídias disseminadas pelo Brasil. Eu, pessoalmente, te agradeço também, porque, apesar que o nosso contato foi por pouco tempo, eu aprendi muita coisa contigo também, continuo aprendendo cada coisa contigo, sou muito grato pela tua vida, pela vida da tua família, então, obrigado por essa oportunidade e essa honra de te ter aqui com a gente, obrigado por falar para milhões de jovens que podem estar te ouvindo agora e que pode mudar a vida deles através de uma fala tua. Então, de verdade, obrigado e continua, como a gente fala aqui, sendo uma mulher sem limites. Quando a gente fala de pessoa sem limites, não é fazer qualquer coisa, né? A gente entende que liberdade é fazer aquilo que você sabe que pode fazer, mas você acaba não fazendo, né? Então, a gente fala, viva uma vida sem limites, mas não é aquela vida sem limites desenfreada, né? Aquela vida de não ter medo de fazer acontecer. Não sei falar corretamente, eu vou correr atrás, vou me aprimorar, vou fazer o processo como você falou. Então, obrigado por ser essa mulher sem limites que a gente admira, que a gente tem a honra de te ter aqui. Obrigado e bom, muito sucesso para você e deixo aí o final contigo.
Eu que agradeço, foi uma honra, né, essa conversa. Acho que a troca de conhecimento, ela sempre vai ser importante, a humildade de você poder expor aquilo que você aprendeu também. Eu sou muito feliz também, viu, e agradeço pela vida da sua família, pela sua, por tudo que você está fazendo. Acompanhei aí o crescimento do projeto, né, Sem Limites, e tô feliz demais. Eu sempre falo aqui em casa, caramba, o Henrique que eu conheci lá já tá ali, já aflorou. E é sobre isso, né? No meio da dificuldade, por mais que já era um caminho que já tinha, você pegou e fez acontecer com toda a garra, com tudo, porque você sabia o que você precisava fazer para sua família, e assim a gente consegue expandir e alcançar, né? Outras pessoas, outra família, outra pessoa que está ali em casa, ou então a família é ela mesma, está começando ali a sua vida, né? E a gente poder ajudar é tudo. Acho que não tem nem. Eu sempre nessa parte eu travo, porque não tem palavras que dizem, né? Uma gratidão, literalmente, da gente poder ir receber uma mensagem que eu tenho certeza que você vai receber aí, do quanto que você está mudando vidas, do quanto que você está ajudando um jovem que não tinha nem condições, ou então não tinha nem visão ainda de onde começar. E isso vai trazer muitas coisas e muitas bênçãos para a sua vida. Que Deus abençoe cada vez mais aí o seu projeto. E é isso. Daqui a um tempo a gente já se encontra novamente para trazer todos os resultados. E isso é muito bacana. Amém. Bom, Lídia, muito obrigado, galera. Eu vou colocar todas as redes sociais da Lídia aqui no vídeo. Então, só entrar lá, clicar, falar, olha, eu te vi lá no podcast da Sem Limites. Fica à vontade para mandar mensagem para a Lídia, é uma pessoa excepcional, com um coração gigantesco, tem muita coisa para ensinar. Então, finalizando isso aqui, como a gente sempre fala, viva uma vida sem limites, uma vida sem medo de fazer acontecer, corra atrás dos seus sonhos, que tudo vai dar certo, e como a Lídia falou, viva o processo, é isso que importa. Muito obrigado, galera. Obrigado, Lídia. Agradeço. Ó, eu vou topar aqui. Opa!